Observam que é um tema que ele dá margem a tudo. Então, aquelas perguntas que não cabiam nos temas anteriores porque eram específicos, né? Agora já deverão caber no tema do Éder. Nós observamos que muita gente gosta de fazer perguntas por escrito. Então, nós avisamos o seguinte, que à medida que forem fazendo, nós recolheremos no intervalo, não é? E também poderemos recolher antes para o atendimento do Éder. Então, tem pessoas que, ao invés de se levantarem para falar, preferem escrever, por qualquer motivo. Agora, aqueles que continuarem desejando fazer pergunta ao vivo, não é? Poderão também continuar fazendo essas perguntas. Nós já estamos cientes de todo o mecanismo, vamos, pois, aproveitar esse tempo para que a gente possa levar, então, depois para nossas casas, toda essa experiência desenvolvida aqui. Com a palavra, então, o Éder. Boa tarde a todos. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação logo depois do almoço, principalmente quando a temperatura está mais alta, eu lembro de uma história que se contou e é verídica no meio espírita, que na Federação Espírita do Estado de São Paulo, há mais ou menos uns 20 anos, eu conheço os personagens, só que eu não vou revelar o nome, vou revelar a história. Um companheiro ia todas as noites na Federação Espírita com óculos Ray-Ban, à noite. O companheiro dele estranhava, porque durante muito tempo o acompanhava, até que um dia ele querendo satisfazer a sua curiosidade, disse: olha, eu estou impressionado, admirado no caso, porque você vai numa reunião à noite de óculos Ray-Ban, e pelo que me consta, eu conheço você, participo com você da sua vida, você não tem problema nenhum na vista, por que você faz isso? Ele diz: é para participar das palestras, porque eu dormindo ninguém percebe. Mas aí o sujeito diz: como é que você descobre quando acaba a palestra? Bom, na federação, nesse tipo de palestra, batem palmas. Então, quem quiser usar óculos Ray-Ban, à vontade. Mas eu vou fazer o possível para não ter necessidade de usá-los. Em 1960, eu estava começando a atuar no movimento espírita e, através do próprio trabalho da federação, que na época nós atuávamos lá, nós começamos um processo de relacionamento com as casas espíritas da capital. E fomos convidados, evidentemente, para participar de muitos grupos espíritas. E em cada grupo desses nós tirávamos uma determinada experiência, mais em termos de análise do que propriamente de crítica. Porque nós íamos não só com a intenção de contribuir, mas muito mais com a intenção de recolher, de aprender. E nós tivemos a oportunidade, então, de vivenciar coisas incríveis nas casas espíritas. Pessoas bem intencionadas, criaturas até muitas vezes extremamente devotadas pela causa, pelo centro, mas com visões totalmente deturpadas com relação à finalidade da casa espírita e com relação às suas atribuições como dirigente de uma casa. E numa dessas reuniões, eles me convidaram para participar de uma determinada reunião de psicometria. Nome bonito, né? É aquela mediunidade que, através do objeto, a pessoa vai descobrir, vai conseguir identificar certos acontecimentos em torno do objeto que está ali na presença. Mas essa era uma reunião diferente, porque eles punham o pessoal numa mesa e pegavam o candidato que estava ali, ou o visitante, e colocavam na ponta da mesa. E começava a reunião de mediunidade, começavam as revelações. E a vidente e tal dizia que o sujeito era tal coisa, coisas assim, né? Quem estava ao lado dele, se fosse pessoa importante, tem um certo título, um certo status, uma certa condição, como criatura humana, que poderia naturalmente fornecer algumas contribuições para o grupo, ele normalmente era assistido por Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava ao lado dele, ou Nossa Senhora, ou qualquer um dos famosos personagens da Bíblia, do Velho Testamento e do Novo Testamento. Se era um infeliz,
que precisava de um tratamento, de uma orientação, de um pouco de carinho, eles faziam cinematografia mediúnica em cima do desespero do sujeito. E naquela noite eu assisti esse tipo de proposta, e antes de mim, eu era mais infeliz do que ele, mas você acha que por causa da posição minha, eles resolveram me colocar no outro escalão, né? O infeliz passou lá pela consulta, o que eles jogaram uma pá de cal em cima do sujeito. Ele estava obsedado, francamente e abertamente na frente do público que estava ali. Ele estava sendo envolvido por espíritos, olha, no pescoço dele tinha uma cobra, coisas assim. Quando chegou a minha vez, eles me convidaram, aí começaram com aquilo. O senhor sabe que o senhor é um homem que veio para uma missão na Terra? O senhor é um homem muito importante. Tudo bem. E eu tentando processar aquilo e não permitindo que a minha vaidade aceitasse esse tipo de proposta. E começou a me envolver com uma série de coisas. É evidente, quando acabou a reunião, não aceitei nada daquilo. E ao me retirar, eu fui conversar com um dos elementos que dirigia a reunião. Ele disse o seguinte: olha, o senhor teve a felicidade. Isso é caso verídico, hein? Eu tenho endereço. Eu indiquei a época, tenho o endereço e o nome das pessoas que participavam dessa reunião e corrente, a cuja corrente eles se somavam. Ele disse para mim: o senhor sabe que o nosso grupo é constituído dos 12 apóstolos de Jesus, a reencarnação de todos os apóstolos do Cristo? Eu disse: eu sei, né? O que eu vou falar? Se eu disser não, 12 tinha ali, é capaz de até apanhar dos apóstolos, né? Aí eles começaram a dizer que tinha lá um que era o profeta Isaías, o outro já estava, tinha uma médium vidente, estava anunciando que estava agora até esperando a chegada de Paulo Apóstolo, que estava encarnado, mas estava por chegar no grupo. Eu de repente disse: espera aí, se vocês estão procurando Jesus Cristo, não sou eu. É incrível, mas é verdade. Hoje nós vamos trabalhar exatamente em cima de um tema que permite que a gente tire desses fatos inusitados, esdrúxulos, conclusões muito próprias para uma melhor avaliação daquilo que está acontecendo dentro do nosso grupo, relacionado com as fantasias e as realidades da casa espírita. O Wilson também fez esse trabalho durante muito tempo, e eu com um grupo, nós viajamos o estado inteiro e conhecemos o centro espírita desde Registro até a Ilha Solteira, durante anos, trabalhando diretamente com grupos de dirigentes espíritas. E pudemos constatar, então, a variedade imensa de coisas existentes nas práticas espíritas dessas regiões todas. Então, não é fruto de uma crítica de quem está de fora, não. É fruto de quem realmente participou e que depois se interessou tanto pela coisa que assumiu o compromisso de tentar ajudar um pouquinho naquilo que está dentro da nossa condição para melhorar esse estado de coisa. É evidente que o Espiritismo, não há dúvida nenhuma, eu acho que todos nós sabemos, é a doutrina do bom senso e da lógica. Então muita gente começa a partir em princípio, e há muitas perguntas até óbvias de como nós devemos proceder com alguns detalhes do trabalho da casa para a gente não incorrer em umas determinadas práticas esdrúxulas e esquisitas. É fácil, é só usar o bom senso e a lógica. Até nem precisa estar pedindo muita orientação para os espíritos, porque eles nos orientam, como diz Kardec, no apoio. Se você tiver uma boa vontade e quiser realizar um trabalho, tente, porque se você tiver coragem de realizá-lo em mérito e a obra for boa, os espíritos te ajudam. Então, o Espiritismo é uma doutrina que põe diante da gente a seriedade. E nós passamos a dimensionar a nossa atividade dentro do movimento espírita de uma forma muito mais responsável. Porque na medida que nós criamos uma mentalidade realmente efetiva com relação ao nosso compromisso com a doutrina, nós começamos a estabelecer um valor na ordem natural das coisas que começa a encaixar a gente dentro do contexto do trabalho de forma mais clara e mais efetiva. A causa, o que é a causa? A causa é a doutrina, é o Espiritismo, prevalece acima de tudo. E a casa? A casa é o meio. O centro espírita é o meio, é um instrumento para que a doutrina espírita se expanda e preste os seus serviços em favor do homem. E depois o adepto.
Esses são os três componentes da casa espírita no seu aspecto de direção, de orientação. A causa é o elemento fundamental. A casa é o recurso meio e o indivíduo é o que atua, de maneira a que essa proposta de crescimento venha através do serviço que esses instrumentos possibilitam. Agora, falar em causa, eu acho que não há dúvida nenhuma, porque nós não podemos comparar o espiritismo com outra coisa. Nós não vamos aqui tentar estabelecer comparação entre o espiritismo e outros ismos, porque para nós o espiritismo já está perfeitamente identificado e caracterizado. O espiritismo é a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que até teve uma denominação própria e particular, porque não existindo antes e passando a existir, ela teve uma denominação. Essa denominação é espírita. E o adepto é aquele que segue essa doutrina. Nós podemos dizer, bom, mas o sujeito pode ser espiritualista, pode ser outra coisa qualquer, ele pode ser o que quiser. Mas para se afirmar espírita, ele tem que desenvolver os trabalhos, evidentemente, dentro dos postulados que a doutrina espírita propõe. Então isso é fundamental, a gente levar em consideração. O interesse no desenvolvimento do espiritismo em favor do homem deve, então, para o adepto, servir como meio da ação dessa verdade, ter uma casa adequada, porque a instrumentalização para a proposta das ideias são mais facilitadas em favor do homem, e deve ter como norteamento os fundamentos da doutrina espírita. Isso me parece que é claro, e não deixa dúvida nenhuma. Mas a casa espírita, com o tempo, pelo desenvolvimento do homem, pela própria cultura do povo brasileiro, pelo sincretismo religioso, pela herança que cada um traz, que nós trazemos do passado, tem sofrido algumas interferências e algumas contribuições até certo ponto danosas. Umas inconvenientes, outras passageiras e outras danosas, que devem ser motivos de preocupações para a gente. Pode até não ser danosa no sentido de criar muitos problemas para o homem aí fora, mas com relação ao norteamento que a doutrina espírita propõe, acaba criando problema. Então nós precisamos começar a desenvolver a coisa nesse ponto. E um dos elementos mais importantes da casa espírita é a prática espírita. Se a gente analisar bem, 80%, 80%, 90% dos problemas existentes dentro da casa espírita está em função da prática espírita. E muitas vezes não em função da teoria ou da filosofia que a casa adota e prega. Certa vez nós fomos a um centro espírita falar sobre um tema, algumas conclusões do simpósio centro-sulino. Lembra-se, Wilson, o que deve ser evitado, o que era e o que não era espiritismo. Então nós tivemos a palestra durante 30 minutos, falamos sobre tudo aquilo que tinha sido a conclusão do simpósio, e começou a parte mediúnica, e a dirigente me convidou se eu queria participar, uma questão de educação. Evidente, fiquei, porque seria só mais meia hora. Aí ela sentou-se na mesa, a mesa foi preenchida pelas indicações que ela fez, ela ocupou a cabeceira, numa cadeira especial, diferente. E ela, depois que o pessoal deu a manifestação, tal, ela chegou e disse o seguinte: o espírito, entre aspas, o que o moço falou é muito bonito, mas aqui quem manda sou eu. Quer dizer, deixou claro que as mensagens que eu estava levando ia servir até o ponto em que o mentor, entre aspas, ou o dirigente de espírito, do centro espírita, queria. Lógico, eu só tive que ficar quieto, eu não ia brigar ou discutir, porque é uma questão de amadurecimento. E esse centro espírita me ofereceu uma experiência muito grande, porque anos após, quase 10 anos após, voltando lá, não estava mais essa dirigente e essa médium. E o centro espírita tinha crescido, tinha mudado tudo lá dentro, tinha um novo grupo atuando. O que me deixou perfeitamente claro que o adepto foi embora,
a casa continuou e assumiu o trabalho da causa. Perceberam bem? Então nós aqui muitas vezes estamos preocupados em saber se tal pessoa é inconveniente ou não na casa. Até pode ser, mas os mecanismos, os meios para que a solução desses problemas seja dimensionado, exista, vai estar no tempo. O que a gente precisa é ter persistência no trabalho, é ter ideia de que a nossa participação naquele grupo espírita está sendo cadastrada pela espiritualidade. E mesmo que até aquele instante da nossa decepção, o nosso contingente de experiência não tenha sido colocado em favor da casa, é importante que a gente esteja suficientemente preparados para ocupar o lugar daquele que não faz aquilo que deveria ser feito e fazer bem. E não ocupar o lugar do outro para fazer a mesma coisa que ele fazia. Que nós, dirigentes, nos preocupamos muito com isso, do que o outro está fazendo. Quais são as resistências, os muros, as trincheiras que o nosso companheiro está propiciando dentro da nossa casa espírita. E muitas vezes nós queremos derrubar essas trincheiras através de um golpe de violência ou qualquer coisa. Quando é preciso a gente ter a consciência necessária de atuar de maneira que no momento em que a espiritualidade precisar do nosso apoio e precisar preencher o espaço para reequilibrar o barco, a gente ter consciência e estar preparado efetivamente para executar a nossa tarefa. Com relação ainda às esquisitices da casa espírita, nós vamos nos servir aqui do... Peguei o óculos de Ray-Ban errado, não foi de propósito. Eu coloco aqui nesse trabalho por escrito, os desvirtuamentos, as invenções, as infiltrações de ideias e práticas antidoutrinárias são uma realidade em muitas casas espíritas do Brasil. É uma realidade. Agora, por ser realidade, deve nos incomodar? Porque muitas vezes a dificuldade ou a realidade gera uma dificuldade. Mas eu acho que a realidade deve gerar recursos para a gente enfrentar o problema. Existem. E o Kardec, para não dizer que são essas são as minhas palavras que são válidas, no livro dos médiuns, ele faz uma recomendação extraordinária, que deve servir, naturalmente, para o embasamento do nosso trabalho na nossa casa. A afirmativa de Kardec sobre as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita que decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Ele faz observação ou observações importantes como: a prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Experiências feitas com leviandades, sem conhecimento de causas, provocam péssima impressão nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivos a críticas quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos e poucos dispostos a reconhecerem os aspectos sérios do espiritismo. Então, essa reunião, que muitas vezes nós fazemos sem a devida consciência do objetivo que ela tem dentro da nossa casa espírita, é um desserviço que nós estamos prestando à doutrina. Daí a necessidade da gente reprogramar tudo que nós estamos fazendo. Se nós estivermos bom, melhor. Vamos aperfeiçoar ainda mais. Mas se em determinadas situações nós estivermos incorrendo em algumas falhas que permitem esse tipo de apreciação que o Kardec faz, eu acho que a gente precisa parar, retomar bem a nossa posição e caminhar com maior segurança, naturalmente para buscar esse tipo de comportamento que a casa espírita tem que ter em função da proposta que ela faz para o homem. Nós uma vez somos no centro espírita, aliás o Wilson falou aqui ontem, se alguns aventureiros de casas espíritas com placas, nós estamos falando de casas espíritas que têm placas,
e que muitas vezes não são, certo? Se a gente chegasse perto de algumas pessoas e dissesse, olha, bom, a gente pode produzir passe em spray, era capaz de alguém querer industrializar o passe para vender. Existem pessoas assim, pouco preparadas, que não têm outro interesse no uso dos recursos da doutrina para se beneficiar. É lógico que são exceções, mas existem. É lógico que a grande maioria que atua até participa de algumas incorreções no sentido da prática espírita dentro da casa espírita, mas com boa formação, com a ideia de acertar, apenas por não conhecer, por ignorar, por não participar, por não ter oportunidade de avaliar outros ângulos da atividade que ele está dirigindo na casa onde ele atua. Mas, na verdade, o que existe de novidades aí invadindo as casas espíritas não tem tamanho. E tudo intitulado como sendo doutrina espírita. Uma das coisas que hoje é uma espécie de modismo no meio espírita é a TVP. Nós não vamos discutir o valor dela como ciência, como pesquisa realizada por outros profissionais fora da casa espírita. Mas, na realidade, dentro da casa espírita, ela não tem lugar, porque ela não é espiritismo. Muita gente contesta essa nossa afirmação. Não pode contestar porque o Livro dos Espíritos é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo é claro, nesse sentido. E agora o Francisco Cândido Xavier, numa mensagem que ele deu em julho, no fim de julho, deixa claro a posição do Centro Espírita com relação à terapia de vidas passadas. Devemos respeitar as pessoas que fazem esse tipo de trabalho? Devemos. Devemos considerar que isso possa ser útil para a humanidade dentro de uma área de pesquisa? Também. Agora, daí a entendermos que isso deve ser uma prática introduzida dentro da prática espírita, vai uma distância muito grande. E o que mais? Nós temos a cromoterapia. Respeitável? Sim, respeitável. Faz curas? Faz curas. Eu conheço grupos de profissionais espíritas que não fazem isso na casa espírita, que realizam um grande trabalho na área da cromoterapia. Fazem pesquisas sérias, um aparelhamento perfeito, sede própria, um sistema de seleção muito bem feito para que a pessoa passe por esse tratamento, nunca deixando de orientar essas pessoas para ir lá no centro espírita. Perceberam bem? Não de fazer aqui no centro espírita o trabalho de cromoterapia, mas de ir buscar lá no centro espírita, deixando claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra em termos de proposta doutrinária. Isso é bom deixar em consideração. Outro modismo que está havendo na casa espírita, e depois nós vamos entrar em outros aspectos já mais conhecidos, esses são os mais atuais, é a chamada pintura mediúnica. É um verdadeiro show, muitas vezes, e muitas vezes um show de péssima categoria. Que não bem desenvolvido, nós não estamos invalidando o fenômeno. O fenômeno da pintura mediúnica existe. Existem médiuns que executam essa mediunidade com seriedade, que fazem coisas boas, mas a generalização dessa mediunidade como um modismo está criando problemas dificílimos no movimento espírita. E tem muita casa espírita se transformando em reunião de pintura mediúnica, esquecendo os compromissos sérios do consolo da criatura humana e da orientação doutrinária, esquecendo até da doutrina espírita. E continuam com uma placa na porta, dizendo que é uma instituição espírita. Eu vou repetir aqui, temos alguma coisa contra esse tipo de atividade? Não. Mas que façam em lugares adequados, que não promovam isso e não enriqueçam esse movimento com o próprio movimento espírita, que tem seus objetivos específicos, que é de desenvolver a tarefa espírita dentro de uma outra, de um outro aspecto, dentro de um outro ângulo. Depois nós podemos até discutir a respeito dessas coisas que nós estamos falando. E os centros espíritas que os dirigentes são missionários? É uma lástima. De repente um espírito diz para ele que ele é missionário e que ele tem uma grande tarefa. Bom, entrou aí o problema da vaidade e começa o primeiro passo da derrocada. E se instalam como missionário. E quando não tem coragem
de conversar olho a olho com os seus companheiros de trabalho, seus subordinados, e percebe que vai perder a parada, diz que foi o Bezerra de Menezes que falou, ou que foi o André Luiz, ou que foi o mentor da casa, tentando mudar a opinião com o peso do poder mediúnico. A mediunidade tem um peso incrível, vocês não sabem? Há médiuns aí que mudam o rumo de uma casa, pelas opiniões que eles emitem através das suas mediunidades, criando condições desfavoráveis para aqueles que realmente pensam e querem agir de uma forma direta com relação aos problemas que estão ali na frente. Os missionários dos centros espíritas, que não são nada mais, nada menos, em dimensão menor, que os donos dos centros espíritas. Não desenvolvem trabalho de equipe, acha que a doutrina espírita para ele foi boa, por isso ele é feliz, ele é realizado, mas ele quebra a oportunidade de qualquer outro se realizar da mesma forma, como uma oferta da própria doutrina em favor da criatura humana. Esses pontos, acredito que aqui todos nós vamos dizer, nós não temos esse problema dentro da nossa casa, mas existe. São realidades que machucam e incomodam, mas que estão aí. A atuação desses mentores, muitas vezes em determinados grupos, é tão sólida, tão precisa, nessa misturada que se faz, que o sujeito quer ganhar uma eleição, e ele diz que a chapa foi preparada pelo plano espiritual. É lógico. E pior ainda, eu já conheço casas grandes de São Paulo, que o Bezerra de Menezes estava apoiando as duas chapas, a da oposição e da situação. Elege até os espíritos. É engraçado, não há dúvida nenhuma, mas de um certo ponto é lamentável que isso aconteça numa instituição espírita onde se pressupõe que tenham pessoas espíritas trabalhando, que devem ter uma visão mais ampla da vida, um conceito mais avançado de organização, um conceito mais avançado de proposta em favor do homem, da criatura humana. Isso acontece. São as irrealidades e as inconveniências da casa espírita. E aqueles centros espíritas que ainda batizam? E justificam, né? Não, porque o que é isso? É todo um acervo que o espírito humano traz dentro de si e não se abandonou ainda o ritualismo. Não aceitou a proposta espírita. Tem o direito de ser assim. Ser espírita é uma opção pessoal, ninguém é obrigado a ser. Mas se for, tem que assumir. E se não quiser assumir, é preferível não ser. Porque senão vai causar um prejuízo para a doutrina, e nós não temos esse direito. Centros espíritas que fazem casamentos. E outros centros espíritas, né, e os que nós conhecemos, que faz casamento, e o mentor que faz o casamento é o padre. Pode dizer, bom, o número de centros assim ainda é muito pequeno, graças a Deus. Talvez seja. Era muito maior. Diminuiu pelo trabalho que esse tipo de evento vem produzindo na cabeça dos dirigentes espíritas, mudando conceitos, criando novas condições de trabalho. Nós talvez, e eu talvez, tenha incorrido em determinados erros do passado dirigindo a casa espírita que está sob a minha responsabilidade, que não está há 20 anos sob a minha responsabilidade. Nós já fizemos 5 eleições e tivemos 5 presidentes diferentes, viu isso? Muitas vezes é preciso permanecer um pouquinho mais no posto, mas nós não devemos dar caráter de vitaliciedade. Eu conheço um centro espírita, também não vou dizer o nome, também sem o endereço e tem a cópia do estatuto. Uma vez eu cheguei lá fazer uma palestra, primeira coisa que eu vi, embaixo do quadro do mentor, uma espada de militar, ornamentando a parede do centro. E eu, curiosamente, perguntei, por que é essa espada aí, né? Não, isso aí é que o nosso ex-presidente, agora mentor, que desencarnou, era militar. E ele pediu para nós colocarmos no centro espírita este símbolo, para que a sua presença ficasse marcada nessa obra extraordinária que ele produziu na Terra. Aí eu quis ver o estatuto e, inocentemente, a pessoa me mostrou.
O estatuto rezava que esse presidente do centro espírita seria o presidente vitalício, isto é, perpétuo, enquanto ele não morresse aquela casa, que não era dele, que tinha sido adquirida através de campanhas. Isso é importante. A casa não era dele, o terreno não era dele. Num determinado momento ele constituiu um grupo, esse grupo começou a trabalhar, criaram um centro espírita, criou-se uma casa da comunidade, mas ele continuou sendo proprietário do patrimônio físico e espiritual da casa. Veja bem, isso acontece em outras dimensões em algumas casas espíritas. Nós estávamos comentando isso aqui ontem, que tem instituições, até o nosso companheiro levantou um problema da creche que eu achei oportuníssimo, de que nós vemos instituições que fazem campanha, por exemplo, para campanha para o velhinho, ou campanha para a criança defeituosa. Pega essa verba, isso não só é ilegal, como é imoral. É legal e é imoral, no meu entender. Depois eles, mas sabe, nós precisamos fazer evangelho, então vamos fazer um centro espírita, mas com o dinheiro adquirido através da campanha que fizeram em nome da criança ou do velho. Ora, seja coerente, dedique aquela verba para o velho e faça uma campanha para construir o centro espírita. Mas não dá. Bom, uma vez um espírito disse para nós, numa fase difícil de construção da nossa sede, e um amigo nosso dizia, poxa, que bom, né? Se os espíritos mandassem aqui para nós um médium de cura, eu acredito que viria tanta gente que em um ano nós construiríamos a nossa sede. Aí um espírito índio, amigo meu, que dá comunicação por meio intermédio, conversou com o pessoal, estou lembrado até hoje, ele perguntou, por que vocês então não pedem 2 médiuns de cura? Porque então ao invés de demorar 1 ano, demora meio ano. Agora, se vocês tiverem mais pressa ainda, peça a Deus para mandar 4, porque aí vocês constroem 3. Mas não esqueçam nunca que o gosto de cada tijolo vocês não vão sentir. Deu para entender? É o trabalho que dignifica. Não adianta a gente querer criar algo superficial. Então, neste caso dos recursos, eu acho que a gente tem que ter coerência e começar a tratar desse problema com um pouquinho mais de cuidado e carinho. É essa postura que a doutrina espírita exige do dirigente espírita, seriedade no trato das coisas que a doutrina espírita propõe para a realização do seu trabalho. Certa vez eu fui num outro centro espírita, a mesa era 3 vezes isso aqui, estava cheio de papelzinho, tinha milhares de papelzinhos, eu até estava preocupado que tinha um ventilador grande. E eu disse para o companheiro do lado, você imaginou se por descuido ligar aquele ventilador, que trabalho os espíritos vão ter para catar papelzinho no chão? Para ler o nome das pessoas? É um ritualismo. Está certo, o trabalho de vibração no centro espírita é importante, mas põe lá uma caixinha discreta do lado, fotografias, pedaço de roupa. Dá um centro espírita, lá filiado a não sei o quê, unido a não sei o quê. E não tem culpa, muitas vezes, essas instituições, eu não sei se tem ou não. O fato é que essa anormalidade se constata na prática da casa espírita. E não parou ainda aí. Quando começou a reunião, quando se apagou a luz, começou a tocar um hino sacro, primeiro na vitrola. Aí parou a vitrola e entra uma senhora com um roupão branco, todo de branco. Nesta posição cantando, com todo respeito, eu vou falar do hino apenas porque ele foi uma realidade no fato, eu não estou desrespeitando o hino dentro da crença própria que é o catolicismo, mas ela entrou cantando, Ana Maria, os anjos do céu, ave, 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 num canto espírita. Veja bem, isto aqui, para aquele que vem de fora, é a fantasia, é o maravilhoso, é o sobrenatural. E é esse tipo de coisa que o Kardec nos orienta no capítulo 2º do Livro dos Médiuns. Eu acho que nós precisamos conhecer o Livro dos Médiuns todo, mas principalmente quando ele fala do maravilhoso e o sobrenatural. A doutrina espírita veio exatamente para derrubar o maravilhoso e o sobrenatural.
a fantasia mágica. E todo mundo está procurando, através da mediunidade, a fantasia mágica. E o centro espírita não pode anuir. É ele que tem que mudar a consciência do homem em relação à verdadeira finalidade do espiritismo. Na derrubada, naturalmente, desses conceitos fantasiosos que mora na concepção fantasiosa também da criatura humana que procura a casa espírita. Mas para que isso aconteça, é preciso que a casa espírita tenha os recursos necessários para poder orientar essa pessoa, que tem até o direito de procurar o centro espírita com este tipo de pensamento. Porque alguém disse para ele, vai lá no centro espírita que o centro espírita resolve o teu problema. O sujeito está desesperado, está sem rumo na vida, está sem emprego, brigou com a mulher. Ele vai no centro espírita buscar uma solução para o seu problema. É aí que o centro espírita vai atuar, consolar, mas dizer, olha, meu amigo, não é bem assim. Traz os problemas, eu trabalho os problemas, mas eu devolvo ele para você. E é você que tem que tratar dele. E quando no centro espírita aparecem pessoas desesperadas, alguns centros espíritas cuidam dos conhecimentos espíritas com simplismo que faz favor. Por exemplo, todo mundo é sofredor. Tem centros espíritas que diz assim, fazem da doutrina espírita uma doutrina masoquista, uma doutrina de sofrimento. A reencarnação é para pagar, é para ser castigado, é para sofrer, é para expiar, não é nada disso. O espiritismo diz que o espírito jamais reencarna para errar e para sofrer. Ele reencarna, isso sim, para viver diante das próprias consequências que ele provocou no passado. E mais assim, e mais ainda, como uma doutrina extraordinariamente evolucionista, o espírito reencarna apenas para aprender aquilo que ele ainda não sabe. Essa é a visão da doutrina. E, no entanto, alguns dirigentes espíritas, não lendo, não conhecendo, transmitem a sua visão a respeito de fundamentos de doutrina e criam desastres incríveis nos espíritos daqueles que vêm na casa espírita. O pior, criam a descrença e até muitas vezes a ridicularização da ideia espírita por pessoas que, não entendendo, avaliam a doutrina espírita por esse tipo de colocação. Vocês querem ver uma ideia simplista muito em voga no meio espírita? Aborto. É comum se dizer o aborto é um crime, indiscriminadamente numa plateia, onde tem pessoas de todos os níveis de conhecimento espiritual, com necessidades várias nos aspectos social, econômico, de relação em família, e muitas vezes uma infeliz pessoa chegou no centro espírita exatamente para ser orientada. E nós dizemos, o aborto é um crime. É sim, é uma derrogação da lei, isso não se discute. Deve-se fazer o possível para evitar, esclarecer, para que isso não aconteça. Mas daí, a transformar a mulher numa pecadora e o espírito abortado num obsessor, há muita diferença. E muitos companheiros nossos não têm a psicologia necessária para transmitir o conhecimento espírita numa situação tão grave. Quando o espiritismo, ele faria uma colocação, se feito por um canal de uma pessoa racional, de que o aborto realmente foi um ato lamentável, mas que Deus vê acima de tudo as intenções, as circunstâncias. Quanto? 2 minutos? Quanto tempo? Meia hora? Não, o outro falou 40 minutos. Eu encerro já já. Então, veja bem, esse tipo de colocação